é com muita humildade e graça de Deus que eu venho trazer uma palavra ao seu coração, né, com todo o respeito ao sacrifício de Cristo e com toda a longanimidade. Sabemos nós, meus irmãos, que o céu é estreito demais. Jesus mesmo ele começou a dizer sobre isso, que era para que nós entrássemos pela porta estreita, porque largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por ele. Peço perdão dos barulhos, os barulhos exteriores aqui, né? Estamos numa cidade um pouco movimentada, mas eu não sei, eu vendo cada dia mais que eu prego e cada dia mais que eu vou a fundo nas escrituras, eu fico imaginando como é difícil ir para o céu e quantas pessoas estão enganadas de achar que vai entrar no céu. Eu não sei onde vai parar o evangelho, meus irmãos. Eu não tô mais acreditando mais, né, que essa mudança vai acontecer, porque realmente são dias difíceis. Nós estamos muito cansados, a obra é grande, mas nós viemos aqui trazer um ensino para que a sua alma venha sair do Hades do inferno. Sei muito bem que os nossos ensinos têm salvado muitas almas. Acabamos de receber um e-mail, né, até de Emirados Árabes, pessoas se convertendo através dos vídeos, através dos ensinos que vêm diretamente do Espírito Santo de Deus. Nós vamos prestar conta, meus irmãos, de cada ensino, de cada palavra, né, porque Deus não é injusto e os injustos não herdarão o reino de Deus. Então eu queria que vocês nessa tarde vivenciassem agora, eu tenho certeza que esse estudo ele vai fazer com que você rever seus conceitos. Esse estudo vai fazer com que vocês entendam que realmente o céu não é brincadeira. Quando nós vemos as escrituras, as pessoas hoje pensam, e colocando o sacrifício de Cristo naquilo que Paulo escreveu no livro de Hebreus, que pela graça sois salvos, as pessoas acham que vão para o céu de qualquer forma, mas não vão. Realmente, cada dia que eu estudo a Bíblia, eu vejo que Deus é muito santo e que nós não somos dignos nem de estar vivos, meus irmãos, mas pela tua misericórdia, Ele nos deixou em pé nessa terra. Não é brincadeira. Pensava eu, antes de conhecer o Espírito Santo, que eu herdaria o reino do céu de qualquer forma, mas eu não vou conseguir herdar de qualquer forma. A Bíblia é muito tremenda. Você olha, a cada hora que você passa, a cada momento que você passa as Escrituras, você começa a entender que realmente não é brincadeira ir para o céu. Então eu quero dizer para todos vocês que eu queria colocar essa palavra dentro dos seus corações, que o Senhor me colocou, e o que nós vamos aprender nessa tarde é sobre a reta justiça de Deus. A justiça de Deus, a justiça que matavam crianças no Velho Testamento, a justiça que tomou a casa de Acã, incendiando, metendo a espada, né, na família de Acã. Não é brincadeira. Muitas pessoas ficam pregando que Jesus é bonzinho, que Deus é bonzinho, Deus é amor, não tem prazer na morte do pecador. Sim, Ele não tem prazer na morte do pecador, mas Ele também é vara de ferro. Ele julga, Ele rege com vara de ferro. Deus, ao mesmo tempo que Ele é bom, Ele também é justiça. E é pela justiça de Deus que vamos ser salvos, meus irmãos. Porque muita gente fala, pelo amor de Deus que somos salvos. Coisa nenhuma. O amor é somente uma oportunidade. A justiça de Deus que salva. O que salva é a justiça. A Bíblia diz, aquele que fizer juízo e justiça certamente viverá e não morrerá. Pela justiça que praticou, viverá. Então não é amor. O amor somente foi algo para nos abraçar, para nos entender, falar, agora vem para a justiça. Então o que vai salvar o homem é a justiça do Senhor. Então a Bíblia diz que Ele ama quem faz justiça. Jesus estava falando no Monte das Oliveiras, no Monte das Bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Porque eles herdarão o reino de Deus. E não sei o que não prega, nós estamos ensinando no YouTube o que as igrejas e os pastores não pregam mais. É por isso que muitas pessoas têm sede de quando a gente faz uma live, já dá 1000 pessoas, porque elas têm sede. Quero agradecer vocês e dar sempre um joinha em todos os vídeos, para que esses vídeos alcancem mais pessoas, porque, meus irmãos, é tempo de se humilhar. É tempo de abaixar a cabeça, porque, meu Deus do céu, eu olhando a Bíblia, eu vi que realmente não dá para entender, o céu é estreito demais. E o que vamos aprender hoje, eu quero agradecer a Deus por todos os irmãos e pelo poder do Espírito Santo que tem feito grandes obras em nosso meio. Estamos muito cansados, lutas e mais lutas, diversidades, perseguições,
calúnias, mas acreditamos que tudo será justificado diante do último dia. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que aqueles que estão em Cristo Jesus não serão condenados, mas aquele que anda em espírito, não anda em carne, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, irmãos. Eu queria que você abrisse aí comigo o livro de Jó, todos vocês aí. Vou esperar vocês abrir comigo no livro de Jó, capítulo de número 1, no versículo de número 1. Jó, capítulo de número 1, aleluia, glória a Deus, versículo de número 1. Eu vejo que realmente estamos vivenciando os últimos dias. A hipocrisia está alta demais. Então veja aí, né? Jó capítulo 1, versículo de número 1. Glória a Jesus. Nós vamos ouvir a história desse homem, um pouquinho a referência do que esse homem trouxe a Deus, como que Deus tomou a terra e colocou Jó em uma prova terrível para provar para Satanás, o adversário, que Deus tem os seus eleitos, aquelas pessoas que Deus olha e diz como menininha de seus olhos. Jó capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim a palavra de Deus. Havia um homem, ou seja, havia porque ele já, nesse exato momento, já não estava na terra. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro. Integridade, o que é integridade? Retidão, integridade, postura que pastores não têm hoje, obreiras não têm postura. Mas, meu irmão, aí você fala, pastor Júlio só fala de igreja. Meu irmão, é para a igreja, a Bíblia é para a igreja, o Espírito Santo não pode habitar no mundo, mas sim na congregação. Então é na congregação que Deus quer trabalhar, então Ele quer endireitar a sua igreja para que Ele venha habitar, como está habitando aqui na nossa congregação, que foi uma benção os cultos. Então é isso, nós temos que se preocupar muito com o altar, se preocupar muito com o manuseio dessas escrituras e porém, se preocupar muito com as almas que estão perdidas nas injustiças da vida. Então vamos lá. Este homem era íntegro e reto, meu Deus. Além de ter postura, ele vivia um novo tempo. Ele vivia em obediência a todo momento, a todo instante ele estava em obediência, ele era reto, ele praticava retidão. Porém, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Aqui a Bíblia está dizendo que Jó era íntegro e reto. Jesus era como Jó, meus irmãos, íntegro e reto. Jesus era reto, não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. E integridade vinha através das ações de Cristo. Vamos lá. Outra coisa, ele temia a Deus, temer a Deus. A Bíblia diz em Provérbios, bem-aventurado o homem que teme a Deus e confia, porque ele será guardado no dia do mal. Então, a confiança também e o temor a Deus, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Então, o temor de Deus, o que é temer a Deus? Não é ter um medo psicológico ao ponto de achar que Deus ele vai te destruir. Não. O temor a Deus é outro sentido, é obedecer. Quem obedece tem temor a Deus, né? Não é ter medo. Logicamente que o homem que teme a Deus sabe que Deus também pode massacrar. Então, temer a Deus é obedecer teus mandamentos. Temer a Deus é entender que no seu cotidiano tem que ser diferente e que todos os seus passos são olhados e também contemplados pelos olhos de fogo que está no céu. Temer a Deus é obedecer a Deus. Muita gente fala, eu temo a Deus. Teme nada. Você não obedece, você é mentirosa, fofoqueira, caluniador e fala que teme a Deus. Isso não é temer a Deus. Temer a Deus é obedecer e praticar a tua justiça através das palavras que saiu da boca de Jesus o Salvador. Porque o próprio Jesus foi o atalaia do próprio Deus diante da face da terra. Então é isso. Temer é obedecer a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então olha só, vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Aqui todos sabem da história de Jó. Eu não vou completar a história dele, mas eu vou trazer para vocês algumas passagens bíblicas do que faz Deus diante de uma retidão. O que é retidão, pastor Júlio? Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. O evangelho da terra está aborrecendo a Deus. O evangelho terreno está uma loucura. Nós estamos vendo a maioria de pessoas depressivas dentro das igrejas,
pessoas que saem, voltam das igrejas de mesma forma, não mudam de vida, não tem vida de retidão. Não sabe que quando acorda, a Bíblia me relata um homem chamado, por isso que Deus ele coloca a Bíblia, esse homem chamado de, o coração dele é o meu coração, Davi. Davi é um homem, né, em livro de Salmos ele começa a dizer, se não me engano 1:4, não sei, ele diz assim, olha, deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. Isso é um temor a Deus, uma retidão tremenda de saber que assim quando acorda, ele tocando a sola dos seus pés do chão, ele já começa a entender que ele está sendo sondado. Meus irmãos, quando você está dormindo na cama, você dorme, mas Deus não dorme. A Bíblia diz que jamais dormitará o guarda de Israel. Deus não dorme. Jesus claramente que dormiu porque ele estava dentro de uma carne cansada, uma carne podre, né? Mas ele venceu essa carne podre. Mas aí agora Deus está vendo, olhando para Jó e vendo que Jó é um homem que ele pode perturbar, né, a mente e o coração de Satanás. Ele fala, olha lá meu Jó, meu servo já rodeou a terra, viu podridão, mas tem uma pessoa que ainda me teme. Aconteceu com Jó, eu vejo, eu semelhei o mesmo Jó com a atitude de Noé. A Bíblia diz que na hora que Deus ele quer acabar com a terra, ele se arrepende de ter feito a criação humana, agora Deus olha um velhinho, né, ali que tem um temor a Deus chamado Noé. E Noé começa a entender, pelo temor de Deus, pela sua criação, a Deus chama e começa a falar com Noé. Eu vejo que todo homem que é reto, Deus fala com ele. Que todo homem que é reto, ele cumpre a justiça de Deus nas obras também. Porque não adianta nós sermos retos somente nas palavras e não ser reto no dia a dia e também nas obras. A igreja está vivendo isso. A igreja está vivendo andando sinuosamente e não está sendo a retidão. Quando a Bíblia diz conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, meus irmãos, ela é reta. Quem está no adultério será atropelado. Quem está na mentira será atropelado. Quem está na vaidade será atropelado. Quem está na prostituição será atropelado. A verdade vai vir, vai ver você na prostituição e vai falar, não, desculpa, não mexi com você, não, eu vou rodear aqui, fique em paz. Não, a verdade não vai parar para você não, meu irmão. A verdade vai te atropelar o seu pecado, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma espada, a espada ela não é torta, a espada é reta. Então a Bíblia diz que a espada de dois gumes é a palavra de Deus, que chega onde a cerveja não chega, chega aonde o cigarro não chega, chega onde o comprimido anticoncepcional não chega. Então eu quero falar uma coisa para vocês. Não adianta vir achar que está nesse canal achando que vocês vão ser massagear. Não, não, é a verdade. Por isso que o Pedro começou a dizer, olha, eu estou pregando a verdade para vocês, mas uma coisa é certa, é melhor mais agradar a Deus do que agradar o homem. Por quê? Porque Deus é reto e o homem, a Bíblia diz, aonde está o homem, há o erro. Aonde está o homem, há tortuosos caminhos. Então, se há tortuosos caminhos, não dá para comparar a vontade do homem com a vontade de Deus, porque Isaías está escrevendo que os pensamentos do homem são baixos e Deus seus pensamentos lá de cima, ou seja, os seus caminhos são mais baixos do que os meus caminhos e os seus pensamentos são mais baixos que os meus pensamentos. Então é isso. Nós temos que entender que retidão é algo sério, que retidão, quem não andar reto não vai ser salvo, quem não andar reto não vai ser salvo, vai queimar no Hades, não é brincadeira. Muitas pessoas estão nesse exato momento achando que é retidão, meus irmãos, é retidão. Vamos lá. Um exemplo de retidão está no livro de 1 Reis, capítulo 15. Quem não se lembra do rei Asa de Judá? A Bíblia diz que Asa era o rei de Judá e andou reto diante do Senhor. E Deus, ele protegeu Asa dos seus inimigos em 2 Crônicas, capítulo 14. Quando Asa se colocou em prontidão, em retidão a Deus, Deus colocou o reinado de Judá nas suas mãos, porque o seu rei era reto. A Bíblia diz em Sofonias 3:13 que os remanescentes de Israel não cometeria pecado, não falaria mentira, nem da sua boca sairia língua enganosa. Ou seja, o que é remanescente? Remanescente é o que vem após, com juízo e com retidão. Então agora, nesse exato momento, Deus está dizendo assim, olha, vamos lá, se vocês querem mostrar a remanescência de Israel, tem que andar com retidão, tem que andar sem falar mal, tem que falar sem sair da sua boca língua enganosa. Olha, irmãos, é muito sério a retidão de Deus, é coisa tremenda. E Zacarias e Isabel, pai de João Batista, a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 6, que era coisa tremenda, eles viviam as obras, eles tinham luz,
ele manifestava a luz na retidão ao ponto que Lucas está escrevendo assim, olha, justo perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, o pai de João Batista e a sua mãe, né, que era Isabel e Zacarias, eles eram totalmente retos. Eles desviavam da aparência do mal como Jó. Eles andavam com temência a Deus. Eles iam para o mercado, quem sabe, louvando a Deus. Eles iam nas feiras egípcias, nas feiras de Israel, louvando a Deus. Ele não trazia nada da feira egípcia para a sua casa. Eles andavam em retidão a Deus. Eles andavam em conformidade, entendendo que estava tendo submissão a um Deus reto, justo, juiz. Aleluia, glória a Deus. Então por isso que da seu ventre de Isabel nasceu o grande profeta de Deus. A Bíblia relata, está dizendo agora, que sempre quando o homem causa retidão diante de Deus, ele causa estrago na terra. Ou seja, se você é reto na tua igreja, o seu pastor não vai gostar de você se ele não for reto. Se você pregar que tem adúltero dentro da igreja, que adúltero vai para o inferno, a sua igreja, os adultos da igreja vai sumir da tua igreja. Se você pregar dentro da igreja que sem santidade, que maquiagem, que todas essas vaidades do inferno é de Satanás, as irmãs que estão fazendo esse pecado vai levantar contra você. Ou seja, quem é reto diante de Deus abala a injustiça. Quem é justo diante de Deus abala os tortuosos. Então é isso, não tem como ele ser ligado. Retidão, tortuoso é totalmente caminhos diferentes. Retidão, justiça de Deus, poder de Deus, espada de justiça, sinceridade e temência a Deus. Então, sabemos que existe uma diferença entre retidão, e caminhos tortuosos. O que é retidão? Sinceridade. Homem que faz a obra de Deus com sinceridade, que não está na obra de Deus por dinheiro, que não está na obra de Deus para se aparecer, como muitos estão fazendo, sapateando, rodando, rodopiando, sim, tá aí, receba ali, receba, mostrando para as pessoas que são homens cheios do Espírito Santo. Isso é caminhos tortuosos, porque, meus irmãos, o homem que tenta se aparecer demais é sinal que ele não anda em retidão. Por quê? Vou te provar. Porque a retidão de Deus, ela é feita de maneira silenciosa. Sim, meus irmãos, quem é reto de Deus não quer provar para ninguém que é reto. Não precisa fazer um vídeo aqui, eu sou reto, eu sou justo, olha o que eu estou fazendo, olha isso. Nada disso. Quem é reto de Deus, espera o Senhor exaltar ele. Não é o homem que exalta, não é a mulher que exalta, é Deus que exalta ele. Aleluia, glória a Deus. Então é isso. Quem é reto de Deus não espera exaltação humana. Ele somente confia em Deus, ele somente espera Deus exaltar ele, porque vem da reta justiça de Deus, né? Como diz Ezequiel 18:23, da separação do homem justo e do homem justo. Então é isso. Atos 24:16, Paulo está dizendo algo tremendo. Ele diz: por isso procuro ter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ou seja, Paulo falou diante de Deus primeiro. Ele não falou diante dos homens e diante de Deus. Porque se Paulo falasse diante dos homens e depois diante de Deus, ele estaria desobedecendo Jesus, que disse na sua palavra: olha, Paulo, amai a Deus sobre todas as coisas, coloca a Deus acima de tudo, acima dos homens, acima da injustiça do homem, coloca a justiça de Deus. Então ele coloca falar Deus primeiro. Por quê? Porque está preocupado em agradar a Deus primeiro e não aos homens. Paulo está aqui dizendo Deus primeiro. Por quê? Porque se ele falasse o homem, ele estaria preocupado com o homem. Então, nós que estamos aqui pregando para vocês a retidão de Deus, não estamos preocupados com você que está tortuoso, bravo com esse ensino, está assim irado e chamando nós de falso profeta, porque você é torto, bate na esposa, não ama, está em adultério no terceiro, quarto casamento, está aí achando que está reto, mas não está praticando e nem temendo a Deus. É por isso que abala as estruturas, a palavra da verdade. É por isso que Jesus foi perseguido e odiado. As pessoas olhavam para Jesus e já falavam que ele era Beelzebul, sem ao menos consultá-lo, sem ao menos conhecê-lo, sem ao menos parar. Me fala um pouquinho de você. Por quê? Porque a palavra, meus irmãos, a Bíblia diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Então a palavra de Deus é luz no meio de trevas. A retidão é espada de dois gumes que bate e quebra qualquer pecado.
A Bíblia diz: o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. O futuro do homem reto será de paz. Isso foi o salmista que disse isso, que o futuro do homem reto será de paz. E qual é o futuro? Não é aqui, o futuro de paz eterna, o futuro de vida eterna. Então, meus irmãos, Deus não se zomba. O que o homem semear, ele se fará. Nós estamos, sim, vivenciando uma igreja toda torta. Sim, meus irmãos, estamos tudo torto demais. Não estamos obedecendo. Então, quem não obedece a Deus, ele é o quê? Ele é adúltero e é o ponto também chamado de ímpio e iníquo. Nós sabemos sim que a grandeza de Deus, a glória de Deus, ela está sobre toda a terra para salvar os ímpios, mas o juízo de Deus é severo, né? A Bíblia diz assim que é tão grande, é tão glorioso, meus irmãos, a retidão, que Cristo, ele foi reto nos seus princípios, né? Jeremias está dizendo em 23:5, olha, vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Então Jesus disse: aquele que diz que está com ele tem que andar como ele andou. Então, se você não ama, não teme a Deus, não é justo, você não tem Jesus, porque Jesus é chamado em Jeremias de renovo justo. Olha só, renovar com justiça, é isso. Então não podemos dizer que temos Jesus se não somos justos. A Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Justiça, retidão se faz parte da mesma palavra, ou seja, o homem tem que ser sim, sim, e não, não, mais ou menos não serve para Deus. Isso vai ser jogado no fogo. Se você está aqui, a Bíblia diz a penitência de agradar dois senhores: ou agrada o senhor mundano, a mamão, ou agrada a Deus. Então não existe os dois agradam, ou agrada um e desagrada outro, ou agrada o injusto e agrada o justo, ou agrada o justo e desagrada o injusto. Agora, você que está aí, que prega, leva as mensagens, você está levando mensagem para agradar o homem. Você está levando mensagem para as pessoas falar: receba, assim como a mulher de fluxo de sangue tocou em Jesus, receba. É porque você está agradando as pessoas, você não está orando. Se você orar e jejuar, Deus nunca vai te dar uma mensagem para agradar homens. Se você orar, jejuar e tiver compromisso com o Espírito Santo, nunca vai ser uma mensagem do altar para agradar a raça, a criatura humana, porque é tudo mentiroso, pecador, fraudulento, hipócritas, miserável, pobre, cego e nu. Homem nenhum pode ser agradado, como essas mulheres hoje que estão roubando igrejas com grandes milhões e milhões, com a equipe gospel, que essas gravadoras estão ganhando em cima de cantores, que vão lá para a vitória é sua, exaltando o homem, sendo que o salmista Davi, que era reto diante de Deus, o seu princípio de adoração foi esse: ó, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, com insondáveis são juízos e os seus caminhos. Então tá aí o erro de agradar ao homem e o acerto de agradar a Deus. Mensagens que fazem o homem achar que está bem diante de Deus. Isso é injustiça. Então tem muitos pastores que vão queimar no inferno por não pregar a justiça. Todo mundo e todos os homens já sabem que Cristo veio na terra e deu sua vida por nós. O difícil é saber que a justiça, injustiça e retidão ninguém vai ser salvo. Então, meus irmãos, não dá para ser salvo. Não dá para ser salvo sem estar retidão com Deus, sinceridade com Deus. Meu Deus eterno, glorioso, meu Deus, meu santo Pai, que glorioso, que estudo maravilhoso. Eu sinto a presença de Deus a cada vez que eu falo do meu Pai. Então temos que parecer com Jesus, que foi renovo justo, igreja do Senhor. É isso que nós estamos entendendo, é nascendo um novo nascimento. O novo nascimento, ele nasce para a justiça e não para a injustiça. A Bíblia diz que Deus chama o homem para a santificação e não para a imundície. Então é isso, como diz Paulo dizendo, vocês estão usando a liberdade para cometer certos pecados. Meus irmãos, não é do agrado de Deus agradar o homem. Deus não quer agradar o homem. Deus quer que o homem se converta e viva. Nós vemos agora João Batista dizendo assim: olha, presta bem atenção vocês, filhos do diabo. Quem sabe ele estava dizendo isso porque ele está chamando o povo de cobra, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus?
João Batista continuou pregando, mesmo Jesus falando, ele falando, esse é o Cordeiro. João Batista foi para um caminho, Jesus foi para o outro, mas João Batista não mudou seu discurso, mesmo vendo a glória de Deus e a graça de Deus, chamado Jesus. Ele não mudou os seus ensinamentos, porque ele era um profeta, o maior profeta nascido de mulher. Por quê? Porque veio da sua mãe, ó, Zacarias e Isabel. O útero de Isabel, meus irmãos, foi eleita a conceber o homem que ia preparar o caminho. Porque Isabel era uma mulher santa, Isabel era uma mulher que se desvia do mal, Isabel era uma mulher cheia do Espírito Santo, Isabel era uma mulher cheia de retidão. Arai, tomando, arabachai. Isabel não corrompia a sua descendência, ela tinha temor a Deus, o Espírito Santo estava dentro, tomando Isabel, cativando os mandamentos de Deus. E agora nasce João Batista. Parece que João Batista toma o exemplo do seu pai e da tua mãe, levando retidão, justiça e juízo para todos os homens. Não é brincadeira, né? E não é brincadeira, Anai Sherebandasui Komanagai. Não é brincadeira a situação das igrejas. A retidão sumiu das igrejas. Meus irmãos, ser reto com Deus não é quando acaba uma live como essa e eu chegar ali e maltratar minha esposa, bater, espancar meu filho sem ele ter uma retidão de Deus. Não é isso não, meus irmãos. Olha, retidão é coisa séria. Deus está sondando. Se ele falou observar o meu servo Jó, porque Deus já estava observando ele. Deus já estava olhando para Jó. Observa lá, eu estou vendo ele, olha lá. Então, cuidado, Deus está te sondando. Não adianta tomar santa ceia, falar em línguas, chorar, sapatear, profetizar, se você não é reto na sua família, se você não é reto no seu trabalho. Olha só o que está acontecendo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Deus, ele está tão triste, porque o que acontece hoje? A injustiça tomou conta das pessoas que servem a Deus, que se diz servir a Deus. Vou dar um exemplo. Tá lá, o seu patrão está no teu trabalho, você é a secretária, e aí, patrão, tá o fulano que quer falar com o senhor. Fala para ele que eu não estou. Mas espera aí, seu patrão está. Prefere o seu emprego ou Jesus? Você prefere o teu emprego ou Jesus? Muitos falam, ele não está obedecendo o teu patrão e levando para o inferno, porque é mentira. Então a Bíblia diz que retidão são essas coisas. Retidão é coisa séria, não é brincadeira, né? Então vocês estão achando que, igual a teologia quer levar vocês para outro caminho? Não, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que retidão é coisa séria, retidão nós sofremos pela retidão, nós somos perseguidos pela retidão, nós somos caluniados. Os apóstolos, por ser reto diante de Deus e obedecer o renovo justo Jesus, estavam espancados, presos, açoitados, por causa da retidão, porque os que estavam andando assim, amava aqui, falava que amava, mas ia para o pecado, congregavam, mas faziam coisa errada, não gostou da presença de Deus na vida dos apóstolos, porque Deus estava com eles, o justo juiz, o reto, o poderoso Jeová, estava à frente dos seus filhos na terra, levando a retidão a todas as almas, e dizendo, olha, arrependei-vos, porque vocês estão em pecado, até mesmo os fariseus que conhecem a Bíblia. Então muitos conhecem a Bíblia e não estão praticando a retidão de Deus. O que adianta para conhecer e não praticar? É isso que Deus está preocupado conosco. Muitas pessoas estão fora da retidão e vão ser condenadas. Vou repetir. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Olha o que está escrito em Daniel 4:27. A justiça, olha que Daniel ordenou a justiça de Deus. Ele disse, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaça os teus pecados pela justiça. Olha só isso. O homem também que Deus amava, orava de manhã, tarde e noite, está falando agora para o rei, olha, aceita o conselho, acaba com esse pecado e agora comprove a justiça. E as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez que prolongue a tua tranquilidade. Então é isso mesmo, uma coisa tremenda. Olha em Oséias 10:12. Semear para vós a injustiça, ceifar o fruto do constante amor. Constante amor, meus irmãos. Aleluia! Meus irmãos, é tão sério a retidão, é tão glorioso, que em Apocalipse 19:11 que está escrito assim, eu vi um cavaleiro no céu, meu Deus, alabacharabagai,
Eu vi o céu aberto, eu vi. E apareceu, sabe quem? Um cavaleiro, um cavalo branco, um cavaleiro em cima dele. Aleluia! E o seu cavaleiro que estava montado no cavalo branco, sabe como que ele chama? Fiel e verdadeiro, e julga com peleja e justiça. Igreja, coisa séria! Vocês estão achando que todo mundo vai para o céu? Não. Nós já estava condenado, meus irmãos. Que coisa tremenda! Eu vi no céu um cavalo branco. E esse cavaleiro, Anai Xerabandassomia, ele está vindo aqui agora, descendo na terra com uma espada de justiça, pelejando contra as nações. Então quem é injusto vai sofrer o fio da espada de Cristo. Fiel, verdadeiro. Ariande comanarabacharabasui comanagai. Oh, meu Deus, aleluia. Riando robanassu mianarabachai. Meus irmãos, ser servo de Deus não é brincadeira. O Senhor quer santidade, retidão e justiça. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus ele começa a olhar os seus discípulos, o que ele fala? Sejam retos, hein? Porque assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que brilhe a vossa luz, para que veja as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Jesus estava falando de justiça. Jesus estava falando de justiça. Meus irmãos, acordem. Irmãos, os injustos vão ser cortados. Desde o tempo de Asa, do rei de Judá, Deus está falando de justiça. Nós estamos sim vendo a injustiça dentro dos altares, a injustiça no meio gospel, e não vamos para o céu, não. Será que é justo, meus irmãos? Será que é justo pagarmos 20 mil reais para uma cantora cantar e ver na nossa casa, no nosso bairro, pessoas passando fome, meus irmãos? Será que Deus está com injustiça, meus irmãos? Sendo que Jesus disse para alimentar, tive fome e não me deste comer. Essa hipocrisia é muito séria, a salvação, meus irmãos. Será que é justo você que tem aí um estabelecimento colocando altos preços naquilo que você vende? Será que é justo, meus irmãos? Será que é justo você falar mal do teu irmão? Será que é justo você falar do teu irmão se ele está presente? Sem ele poder se defender? Vocês estão vendo que o céu é estreito? Meus irmãos, injustiça. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, a coisa é séria. A coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Eu já pensei, eu pensei que era fácil aceitar Jesus e a porta é estreita demais. Meu Deus, glória a Jesus. Justiça, meus irmãos. É algo sério. É algo sério a justiça de Deus. Aleluia. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 11. Cheios do fruto de justiça. Agora você me fala. Filipenses 1:11. Fruto de justiça. Vocês sabem o que é fruto de justiça? Vocês querem saber? Eu vou te provar o que é fruto de justiça. Fruto de justiça não é Bíblia na mão. Fruto de justiça não é falar paz do Senhor. Não. Fruto de justiça é amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer os mandamentos, falar a verdade e não mentir, ser sóbrio, vigilante
Isso é a justiça de Deus, porque o mundo é injusto. Então toda vez que você faz a vontade contrária do mundo, você torna justo. Assim como você sai da luz, vai para as trevas, da treva vai para a luz, não existe meio termo. Então toda vez que vocês saem da vontade do mundo e também da aparência do mal, que é um ato de fazer justiça, fruto de justiça, nós estamos percebendo que realmente nós estamos indo para a justiça e agradando o justo juiz, o renovo justo, Jesus Cristo Salvador. Então olha só, pronto, olha, nem acabei de ler, a Bíblia já, Deus confirmou na palavra, ó. Olha só, vou ler para vocês, o que eu acabei de falar, a Bíblia falou, olha, Filipenses 1:11, cheio de fruto de justiça, a qual vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia. Efésios 6,14. Estai, pois, firmes. Ele não falou, amanhã eu oro. Amanhã a gente vai fazer visita amanhã. Amanhã eu vou na casa do irmão visitar. Não! Ele está dizendo, firmes. Eis-me aqui como soldado de Cristo. Isso é firme. Atento. Ouvindo. Ouvir não é escutar, meus irmãos. Meus irmãos, ouvir não é escutar, igreja. Ouvir não é escutar. Preparado, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Pronto. Olha o que ele está dizendo. Em Filipenses está escrito cheio de justiça, o qual veio por Jesus. Que quem é Jesus? A verdade. Então agora em Efésios está dizendo, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com Jesus, com a verdade. E vestida a couraça de justiça. Meus irmãos, o que é couraça de justiça? Couraça, proteção, pronto para fazer juízo e justiça, assim como Cristo fez. Vocês estão achando, meus irmãos, que todo mundo vai para o céu, vão batizar, vão para o céu? Meus irmãos, é por isso que a Bíblia fala, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Muitos estão somente dentro das congregações e não estão obedecendo à justiça. Então, não é todo mundo que vai para o céu. Vocês estão achando que o céu virou bagunça? Se você não nascer de novo, meu irmão, e fizer justiça e juízo, certamente morrerá e não viverá. Por que é poucos? É porque poucos deram atenção para a justiça de Deus. Né? É isso que estamos vendo. É isso daí. Então, meus irmãos, hoje as pessoas preferem ter medo da morte do que praticar justiça. Posso provar? Você que está aí me vendo. Quantas vezes você viu uma senhora com uma criança no colo andando numa rua e o teu esposo no carro, banco vazio lá atrás e você não parou, senhora? Quer uma carona? Mas aí você fala, eu não paro não, o mundo hoje está pecado, se essa mulher for ir para o bandido me sequestrar e me matar. Se ele sequestrar e te matar, você vai para o céu, você foi morto pela justiça de Deus. Pare de ser covarde. No meu carro, eu dou exemplo, eu tenho que pregar o que eu vivo, eu tenho que viver o que eu prego. No meu carro já andou bandido, criminoso, mas eu sempre ajudando, vamos embora. Ele poderia jogar um canhão na minha nuca e falar, agora você é meu, dá o carro, dá tudo. Pelo menos eu morro praticando justiça. Você não, você tem medo. Medo. Ai, vou morrer. Morre com amor à justiça de Deus. Sua vida é aqui? Não, é na eternidade. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos aqui. Aglelio, Janarabandasui, Komanagai. Filipenses e Efésios está dizendo a mesma coisa. Mesma coisa. A piedade é a obra da justiça, meus irmãos. Piedade é obra da justiça. Porém, Timóteo fala em 4,7, para rejeitar as fábulas, as velhas exercitivas, a mesmo na piedade. Meus irmãos,
Justiça é como uma casa de fortaleza. A Bíblia diz que Deus, o trono de Deus está formado em juízo e justiça e não se abala, é incorruptível. Se você dá um WhatsApp falando mal de uma irmã, você está sendo injusto. É muito sério a injustiça, meus irmãos. Está sendo injusto fazer isso. É muito sério a injustiça. Se vem um irmão na tua casa, ele vem na tua casa, esse irmão vem na tua casa, ele fica na tua casa, você claramente vai oferecer o café para ele, vai dar o pão para ele, mas se todo dia esse irmão estiver indo na tua casa beber café, tomar pão, como muitas fofoqueiras gospel faz na casa do círculo de oração, sabe o que vai acontecer? Essa irmã que está pesando a irmã está sendo injusta, está comendo, está bebendo a cada irmã e não está dando R$1, só pão, café todo dia. Tem muitos crentes forgados que pesa, são injustos. O que é justiça? Estou indo lá, vou levar um cafezinho. Se a irmã toda tarde fala café, então a irmã aqui para ajudar, porque a Bíblia diz não pesar vossos irmãos. Então é isso. Você acha que é brincadeira? As coisas de Deus são muito sérias. Justiça é coisa séria. Justiça é coisa séria. Se nós não tivermos sabedoria do céu, vamos errar e tropeçar. Vamos errar e tropeçar para sempre. Não deixa, meus irmãos, não deixa a injustiça tomar conta do seu ser. Façamos tudo conforme Deus está colocando em vossos corações. Não deixa essas irmãs fofoqueiras vir na tua casa só beber café toda tarde e não traz um pó de café. Então, tá aí. Se você é injusto, você está sendo injusto, você está pesando os seus irmãos. E isso a Bíblia diz que Deus condena. É por injustiça que Satanás tomou e tentou tomar o trono de Deus. Porque tentou travar contra a justiça. Mas a justiça, ela sempre prevalecerá. A justiça de Deus. E tem muitas pessoas, tem muitos pessoas, né, que estão falando coisas absurdas. Tem muitos hinos que falam coisas absurdas, tem muitas pregações absurdas que vemos falar assim: meus irmãos, Deus vai cobrar, Deus vai entrar com justiça, Meus irmãos, peraí. Antes de Deus entrar com justiça, ele vê primeiro a balança da justiça. Ele vê os dois lados. Mas a justiça de Deus, nesses últimos dias, sabe qual que ela é? Ela vem intermédio de Jesus. Então, peraí, pastor. Então Deus mudou? Não mudou. Ele não muda. O que Deus matava no Velho Testamento é o mesmo Deus de agora. Mas agora desceu na terra Jesus o Santo, o renovo o justo, trazendo justiça e também trazendo graça. Hoje só não somos arrancados da nossa cabeça por causa da misericórdia, mas sabemos que no meio dessa graça e envolvendo misericórdia, Deus não quer que o homem se coloque do mesmo lugar que ele veio. Deus não quer fazer com que o homem permaneça do jeito que está. Agora é tempo de praticar a justiça como Jesus trouxe. E tem uma coisa que está abalando o Brasil e levando as pessoas para a injustiça. Vou te provar. A pessoa vai e casa, ela comete adultério quando ela está no mundo. Ela cometeu adultério quando está no mundo, ela casou com um homem casado, a família do homem está para lá, o homem está para cá, ela casou com o homem. Ela tem adultério. Porque pode ser pode 2 casamentos. Isso eu vou morrer falando isso. Aí o que acontece? Essa irmã vem para Jesus e o diabo usa uma palavra da Bíblia que muitos não têm discernimento espiritual. Muitos pastores já falaram isso, esse absurdo no altar. Ai, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Eita, peraí, vamos lá.
Então se eu era ignorante, fumava maconha, agora eu venho para a justiça e vou continuar fumando maconha? Então quer dizer que se eu não sabia que adultério e agora eu sei que adultério, eu vou continuar adulterando? É agora que tem que largar então. Já que aprendeu, já que sabe, larga. Agora que tem que largar. Se você era ignorante, agora você sabe. Agora pratica a justiça. Então eu vou continuar cheirando cocaína, então. Eu vou continuar cheirando cocaína depois que eu sei que os viciados não herdarão o reino de Deus. Ah, eu era ignorante, então eu vou continuar cheirando. A Bíblia diz: permanecerei pecando para que a graça abunde? É agora que você tem que largar o teu esposo. Agora muito mais ainda. Quer se inscrever no canal? Se inscreva, meu irmão. Mas a Bíblia é aqui, ó. Vai procurar outro pastor que alegra o teu coração. Só está alegrando o coração essa mensagem quem é justo. Quem é injusto já saiu do ao vivo há faz tempo. Viu que o seu coração estava impenitente. Vou falar acerca do que aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Com os discípulos. Os discípulos estavam junto com a multidão. A multidão na hora de comer pão e peixe, a multidão estava bem na carne, né, saciando o homem. Mas quando Jesus começou a falar da verdade, bem-aventurados que choram porque serão consolados, a multidão começou a ir embora, sabe por quê? Porque não tinha ninguém que chorava lá, não tinha ninguém puro de coração lá. Viu, meus irmãos? É duro para você, meu irmão, escutar isso, mas é a verdade. Não existe negócio de tempo de ignorância. Deus está falando assim, ó, que essa palavra, eu vou explicar por que ela é falada. Ela é assim, ó, quem está com Cristo, nova criatura é. Então é isso. O tempo de ignorância, Jesus não vai ver mais. Acabou. Ele não vai levar em consideração. Você não vai mais pagar. É isso que a Bíblia quer dizer. Não é essa palhaçada que os pastores estão falando. Ai, mas era o tempo de ignorância. Tempo de ignorância. Meus irmãos, para com isso. Para com isso. O que é pecado vai continuar sendo pecado. Ah, então, mas quer dizer que se eu matei, vou continuar matando? Oxe, é a mesma coisa de estar no adultério, meu irmão. O que Deus une, o homem não separa. A carne da mulher lá que está viva. Então, meus irmãos, tome cuidado. Tome cuidado. Infelizmente, você me ama, irmã? Meu irmão, você me ama? Eu tenho certeza que a partir de agora você não vai continuar me amando. Porque eu não vim para te agradar. Eu sou uma pessoa maravilhosa, do jeito que vocês me conheceram. Mas o estudo de Deus tem que ser aplicado com verdade, modéstia e poder. Nós não podemos acreditar que essa igreja que está hoje no Brasil vai subir. Não, está totalmente fora do evangelho verdadeiro. Não tem amor às almas, ficam com brincadeiras, chocarrices, coisas que não convêm da justiça de Deus. Então, se você está no pecado, já é hora de orar e pedir para Deus misericórdia. Porque acabou o teu tempo de ignorância. Então acabou o teu tempo de ignorância. Agora a nova criatura. Acabou. Então, façam isso. Façam, pratiquem a justiça e Deus consolará os seus corações. Justiça e juízo certamente está diante do trono de Deus. Então, meus irmãos, se guardam, se protejam deste mundo injusto, tenebroso, ímpio e pecaminoso, para que o Espírito Santo de Deus, possa agir nos seus corações. Quem está com, já está entrando nesse tema, quem está com assim, tem nosso vídeo sobre adultério lá aí no canal. E lembrando todos vocês, gostaram da mensagem de Deus nessa tarde? Todos, acabando essa live, praticam justiça. Toma cuidado. Ó, essa caneta segurando na minha mão, Deus está sondando. Ó, essa caneta não é minha, é do proprietário da casa. Se eu fizer isso aqui, ó, e for para minha casa, sabe o que acontece? Eu ver essa caneta aqui, ó, eu tenho que imediatamente ligar para a irmã e falar: irmã, eu esqueci a tua caneta no meu bolso. Ah, não, a irmã tem bastante caneta. Ah, não, a irmã tem bastante caneta. Não, a irmã tem bastante. Mais uma para mim, mais uma. Injustiça. Injustiça. Tome cuidado. É por poucas coisas. Tito fala, né, que se tropeçar no mandamento, tropeçou em todos. Restrito demais, mano. É de pequenos detalhes que levam nós para o inferno.
E aí as pessoas falam que batom, maquiagem vai pro inferno. Vocês estão brincadeira comigo. O que eu mais... eu queria qualquer pastor aí, né? Pastor aí, quiser debater com nós na Bíblia, vamos embora, estou preparado, né? Tipo, debater na Bíblia e no mundo espiritual, né? Então aconteceu aqui na nossa congregação, um demônio manifestou ali e falou: tô pintando essas irmãs aí, tudo minha mesmo, vou levar tudo comigo, tá pintando mesmo. E o que mais tem na Bíblia é sobre o corpo. Mas por que não prega sobre o corpo? Porque todo mundo tá zoado na igreja, tá todo mundo sensualzinho, né? E os pastores gostam de ver coxa, né? De ver pessoas rebolando e por isso se calam. E ainda diz que Deus está no culto. Vocês estão tudo enganados. Estão vivendo aí um fogo estranho, um fogo que atormenta a sua alma. Por isso que a maioria dessas irmãs está tudo depressiva dentro das igrejas. Estávamos aqui na comunhão, pessoas de outro ministério caindo endemoniado, pastores caindo endemoniado. Então, vocês estão vendo que realmente justiça e juízo está na palma das mãos de Deus. E se nós não andarmos como Jesus andou, Jesus era tão justo que ele fez dentro do seu ministério fazer Judas, né, o traidor, carregar, né, as ofertas para pagar o que era de César. Justiça, para que ninguém possa apontar você. Tem muitas pessoas que têm gato na força, gato é luz clandestina. Tem muitos pastores, tem igrejas que têm luz clandestina, tem igrejas que têm água clandestina. E meus irmãos, vocês estão achando que é brincadeira? Vocês estão achando que vai para o céu? É injustiça, meus irmãos. Se você pega a senha do Wi-Fi do seu vizinho, sem ele saber, você vai para o inferno, meu irmão. Isso é injusto. Então é isso. Esteja vigilância. Pega lá a senha do seu vizinho, né? E fica lá usando, ele pagando e você usando o Wi-Fi dele. Tome cuidado, porque a injustiça não prevalecerá. E Deus, nesses últimos dias, estão trazendo, né, à tona através da justiça de Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua alma e dê força para vocês continuarem. Lembrando vocês, todos, ver lá, tem muito ensino que vocês não participaram. Vá lá rever os ensinos, porque esses cultos estão sendo uma edificação para nossas almas. Vamos ter consciência do que fazemos para que o Senhor habite em nossos corações. Justiça e juízo está diante do trono de Deus para falar nossos corações. Veja de novo esse vídeo e atenta a você que Jesus é santo, justo e poderoso para salvar o homem. Beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe e leve você à justiça, à santidade e à obediência do Senhor e à santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Fica na paz, um grande abraço, felicidade a todos, que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, diante do Senhor e diante dos ares. Lembrando, está sendo sondado, todo momento vocês estão sendo sondados por Jesus. Cada caminhar, falar, ver. Amém? Fica na paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.